Olá, pessoal. Sou professora Deusilane da Costa Naqueri, mestranda do PROEF, UFAM, do Polo Parintins. Hoje eu estou aqui junto com minhas colegas, professora Jéssica Batista e Adria Pantaleão, também mestrandas do PROEF. Esta é a nossa roda de conversa para a disciplina Seminários de Educação Física no Ensino Médio, na qual vamos dialogar a partir de nossas análises da BNCC, dos documentos curriculares estaduais do Amazonas e dos materiais do PNLD. A ideia é discutir não só os impactos dessas políticas no chão das nossas escolas, mas também como nós, professores, estamos vivendo esse processo de recontextualização curricular e de que forma a escola pode dar mais voz e espaço às subjetividades juvenis. Boa noite a todos, olá meninas, eu sou a professora Jéssica e vou aqui compartilhar um pouco este momento com vocês, referente às nossas leituras que realizamos e análises comparativas entre a BNCC e o PCP do ensino médio do Amazonas, e principalmente das nossas vivências como docentes. Vamos dialogar sobre 4 pontos principais, começando pelas orientações da BNCC e dos documentos estaduais e seus impactos na prática da educação física. Olá, pessoal. Boa noite, meninas. Aqui quem fala é a professora Adria Pantaleão. Está sendo um prazer, compor essa roda de conversa com a Deusilane e com a Jéssica. E assim como elas, eu também venho estudando as implicações da BNCC, principalmente no ensino médio, e para perceber como essas mudanças vêm chegando até nós, no cotidiano da nossa escola. E eu espero também contribuir trazendo as reflexões que a gente vive na prática docente, especialmente como essas políticas elas mexem na nossa identidade profissional e com os sentidos que a educação física assume no currículo escolar. Então, nós vamos iniciar com a questão, a letra A, as orientações da BNCC do ensino médio, dos documentos curriculares estaduais para o chão da escola e impactos sobre a educação física. Bom, para iniciar, a primeira questão de respeito às orientações da BNCC e do PCP do ensino médio no Amazonas. E como isso chega ao chão da escola. Após analisarmos os documentos, fica evidente que ambos reforçam a organização do ensino médio por competências e habilidades. A BNCC estabelece competências gerais e específicas para cada área, e o PCP segue a mesma linha, reforçando que o planejamento docente deve articular essas competências com os objetivos de aprendizagem, estratégias de ensino e avaliação. Na prática, isso significa que a educação física deixa de ser tratada como um componente com um currículo próprio e passa a estar dentro da área de linguagens. Isso traz impactos muito diretos no cotidiano escolar. A gente nota também aqui que a BNCC ela propõe que os estudantes desenvolvam habilidade relacionada às práticas corporais, com ênfase na reflexão sobre os tipos de movimento e também a importância de um estilo de vida mais ativo e o exercício da cidadania por meio das práticas corporais. Porém, quando a gente está falando da educação física no novo ensino médio, além de a gente ter a carga reduzida, a educação física ela aparece muito sob forma de estudos e práticas, com flexibilidade que dá para a gente ser desenvolvida via projetos, oficinas, laboratórios, entre outros. E aí isso causa uma dúvida de qual seria o nosso real papel formativo, qual seria o papel formativo específico da disciplina de educação física. E, principalmente, coloca-se em xeque a questão da sobrevivência da educação física no currículo escolar, como componente curricular sendo essencial. Exatamente, Adria. Só aprofundando um pouco, um dos impactos mais fortes que nós vivenciamos é a redução, realmente, essa redução da centralidade da educação física. A gente tem a impressão que a educação física vivem querendo tirar ela do currículo, Essa é a impressão que nós temos, e em muitas escolas ela aparece já somente com uma aula no ensino médio. Não sei se na escola de vocês é dessa forma, mas na minha escola, no primeiro e no segundo ano é uma escola de tempo integral, e no primeiro e no segundo ano só é uma aula de educação física. No terceiro ano a gente ainda é contemplado com 2. Então, assim, a educação física... a gente sabe da importância, da disciplina, e ela deixa, como a professora Jéssica fala, parece que ela fica ali, ela deixa, na verdade, de ser uma disciplina própria, com sua identidade, e ela passa a ser componente curricular da área de linguagens. Então, assim,
Além disso, nós professores, a gente precisa planejar nossas aulas alinhando as habilidades gerais da área de linguagens. Então, isso é um impacto dentro da disciplina, o que muitas vezes deixa o planejamento genérico e reduz a autonomia docente, né? A nossa autonomia, a nossa identidade enquanto professores formados na área. Por exemplo, em uma aula que nós trabalhamos os esportes, nós somos orientados a relacionar o conteúdo com as habilidades, como produzir sentido nas práticas da linguagem, e não voltado para o esporte em si. Então, Deusilane, completando a tua fala, inclusive, segundo a minha coordenadora pedagógica, no ano que vem já vai ter mudanças novamente no novo ensino médio, né? Nesse novo, velho novo, né? Digamos assim. Inclusive, no terceiro ano já vai se limitar a uma aula somente. Né? Então, a gente vai perdendo alguns espaços. Nós percebemos ainda que a educação física ela não tem, né, o seu lugar legítimo dentro da escola como deveria ser. A gente pode perceber por essas atitudes. Outro impacto é a forte exigência da interdisciplinaridade, que muito é falada, né, na contemporaneidade. Mas de que forma a gente vai trabalhar essa interdisciplinaridade se os professores eles não têm suporte? Se os professores eles não têm uma formação que trabalhe essa interdisciplinaridade? Então, há vários fatores que acabam influenciando, né? Embora seja uma possibilidade interessante, na prática, isso muitas vezes reduz o espaço da aula prática. Projetos da área ocupam o tempo de educação física e muitas vezes o componente vira o apoio a atividades de vídeo, saúde ou comunicação. Né? Nós podemos também colocar aqui que há casos em que os projetos como a Semana de Linguagens ou Feira Cultural substituem aulas práticas inteiras. Isso acaba que prejudicando a formação dos nossos alunos, a aprendizagem, principalmente no campo da educação física. Então, vamos que, apesar das orientações trazerem elementos positivos no cotidiano escolar, os efeitos podem ser a diluição do conteúdo corporal, né, presente nas aulas. Exatamente. Passando para a segunda questão, quais arranjos teóricos e metodológicos implantados frente à BNCC? É outra questão relevante, né, para a nossa discussão. Do ponto de vista teórico, a BNCC ela traz centralidade das competências e habilidades, como nós já comentamos, e insere a educação física dentro do universo da linguagem, expressão e comunicação. Outro ponto teórico que é relevante nós comentarmos aqui é a formação integral. A BNCC, ela destaca muito essa questão da formação integral no ensino médio, que ela deve desenvolver dimensões cognitivas, sociais, corporais, culturais e emocionais. Então, o corpo, ele aparece como linguagem e como expressão, e isso dialoga bastante com as práticas corporais da educação física que nós desenvolvemos nas nossas aulas. Quando a gente fala assim, arranjo teórico, né, a gente também nota que a BNCC, ela traz assim, algo interessante porque ela sistematiza esses conteúdos da educação física e ela mostra assim, os direitos de aprendizagem. Ela até dá uma certa ênfase assim, às dimensões culturais, só que, entretanto, na hora de implementar, a gente apresenta muita dificuldade. Por quê? Porque ela não traz a adequação que deveria para a nossa realidade. Então, o professor teria necessidade de adequar, como a gente já falou. Parece que ela foi feita, mas não foi feita por professores da nossa área. E ela não demonstra propostas diferentes assim, para questões socioculturais. E, então, a gente ainda tem essa necessidade de adequar. Então, para que a gente consiga um dia trabalhar com a BNCC, é preciso que a gente possa se apropriar de forma autônoma desse documento. Se a gente não tiver autonomia, a gente não vai conseguir trabalhar com esse documento. E, no entanto, digamos que ela traz também a flexibilização curricular. E essa flexibilização curricular é ruim para a gente. Por quê? Porque ela traz uma certa redução assim, dos componentes obrigatórios, como é no caso da educação física. E como a gente já tem uma carga reduzida, às vezes no ensino médio a gente tem muito conteúdo para trabalhar, isso torna para a gente um desafio metodológico. Porque a gente não consegue fazer o fortalecimento da disciplina que deveria acontecer. E aí a nossa disciplina acaba sendo marginalizada na escola. E se nós, professores, não fizermos, digamos, uma atuação de forma crítica, articulada, a gente acaba por perder mais espaço ali dentro da escola em relação à disciplina. Isso é verdade, Adri. E os textos, eles falam, né, que além dessas mudanças que ocorrem nesses documentos, é preciso a gente ter formação,
né? E isso a gente não observa, é imposto, né? E infelizmente também a escola acha que aquele documento é o que deve ser regido na íntegra, né? E não é dessa forma, né? A gente precisa colocar de acordo com a nossa realidade, a gente precisa entender também como funciona para poder a gente adaptar para a nossa realidade. Do ponto de vista metodológico, né, há orientações muito claras, né, que nós podemos citar aqui o uso de metodologias ativas, aprendizagem colaborativa, articulação entre componentes da área, práticas contextualizadas ao cotidiano do estudante, avaliação processual e formativa, né? Então, na prática, nós, professores, somos incentivados a trabalhar com projetos, né, principalmente nas escolas integrais. A resolução de problemas, grupos de trabalho e atividades nas quais os estudantes eles têm a participação ativa. A avaliação ela precisa acompanhar o processo e não apenas o produto final. Então, esses arranjos eles são coerentes com o discurso da BNCC, mas eles demandam de quê? De tempo, de materiais e organização escolar. E isso quase nós não temos. Então, é uma das dificuldades que nós enfrentamos para realmente colocar, né, pontos positivos da BNCC nas nossas atividades pedagógicas. Vamos passando para a questão C. Como você e seus colegas professores se veem frente ao processo de recontextualização curricular a partir da BNCC do ensino médio, em específico o papel formativo da educação física? Nessa terceira questão, nós refletimos sobre como nós, professores, nos vemos nesse processo de recontextualização curricular. E a professora Adria já até comentou um pouco a respeito. A primeira coisa que percebemos é que nós estamos em um processo constante de reconstrução da nossa identidade profissional, da identidade profissional da educação física. Uma vez que nós precisamos estudar a BNCC, a proposta curricular pedagógica do nosso estado, no caso, itinerários formativos que fazem parte do ensino médio e os materiais como os livros do Plano Nacional do Livro Didático, reuniões da área, né, que agora não é só o professor de educação física, e sim todos os professores de linguagem, para fazer essa construção, e tudo isso para redefinir a nossa prática, ou seja, tudo isso para dizer como que nós devemos trabalhar juntamente com as outras disciplinas. E em muitos momentos, a gente ainda precisa justificar a importância da educação física, para garantir uma carga horária mínima, como nós já falamos, e preservar os espaços das nossas aulas dentro da escola. Então, é um grande desafio mesmo, nós, perante esse processo de recontextualização do currículo. Sobre, assim, como meus colegas professores, aqui a gente nós somos um colégio de tempo integral. As informações aqui chegam muito atrasadas, então, o que eles mais citam é essa questão de dificuldade da compreensão da BNCC em si. E, às vezes, eles reclamam muito da formação continuada, porque a formação continuada que a gente tem é muito superficial. E a gente deve isso, como o professor João uma vez citou, porque muitas vezes quem vem para fazer essa formação é aquela pessoa que nunca pisou numa sala de aula. Entendeu? Aí isso faz com que vão surgindo vários desafios na hora que a gente precisa adaptar itinerário formativo, unidade curricular de aprofundamento, unidade curricular eletiva, porque o material vem com pouca clareza. Principalmente na educação física, a gente fica, o que a gente vai trabalhar? Como que a gente vai trabalhar? E aí ninguém sabe como trabalha, a gente fica ali recorrendo ao que dá, né? Recorrendo principalmente entre nós, tirando as dúvidas e tudo mais. E também, sempre, não só na minha disciplina de educação física, mas em todas, está surgindo muita preocupação com a diminuição das cargas das disciplinas que deveriam ser componentes curriculares obrigatórios. E aí isso, principalmente na educação física, a gente acaba assumindo uma múltipla função. E aí surge o risco da valorização da nossa disciplina e até da nossa profissão. Aí acontece o que aconteceu com a minha amiga Jéssica ali, vai de uma escola para outra, vai dividindo as cargas, pegando outras disciplinas, para a gente poder conseguir trabalhar. É isso mesmo, Adria. E a gente pode colocar um outro ponto importante aqui, que é a contradição, né, entre o que a BNCC propõe e o que a escola ela consegue oferecer. Nessa perspectiva, por exemplo, a BNCC fala em protagonismo, experimentação e autonomia, mas muitas das vezes as escolas elas não oferecem isso, não oferecem materiais, não oferecem um planejamento coletivo, então isso acaba que não se tornando possível.
né? Além desse fator, nós ainda encontramos uma visão equivocada sobre a educação física, né? Que muitos gestores ainda estão com aquele pensamento bem lá ultrapassado e acham que a educação física ela se resume em recreação. Então, essa falta de conhecimento prejudica bastante as nossas práticas pedagógicas. Então, o professor ele precisa defender constantemente o papel formativo da cultura corporal. Mesmo assim, nós sabemos que a educação física ela tem um papel essencial nesse desenvolvimento integral do estudante, né? É a partir da educação física, da participação dele nas nossas aulas, que muitos estudantes encontram espaço para se expressar, para construir essa autonomia, trabalhar o corpo com as emoções e com a convivência entre os colegas, essa questão da socialização. A educação física é um dos lugares mais potentes para a formação dentro do ensino médio, e nós somos sabedoras disso, porque somos nós que estamos lá no chão da escola todos os dias com nossos alunos. Próxima questão, a partir dos artigos, vídeos e obras do PNLD, ensino médio, comentem como a escola de ensino médio pode buscar dar voz e expressão às subjetividades juvenis. Então, essa quarta questão, ela traz muitos pontos importantes, né? A escola ela pode dar voz e expressão às subjetividades juvenis. A BNCC ela traz o protagonismo como um princípio, mas na prática os estudantes ainda têm pouco espaço de fala. E nas nossas leituras nós observamos muito, né, que quando não tem esse espaço de fala, os estudantes não acham aquele conteúdo, aquele momento, aquele espaço significativo. Então fica algo muito distante da realidade deles e faz com que eles não se sintam interesse e acabam que realmente no ensino médio haja, né, o afastamento desses estudantes. Então, os jovens querem participar, querem ser ouvidos, eles querem construir sentidos próprios nas atividades escolares e não apenas cumprir tarefas, o que mais a gente observa, né, nas escolas atualmente ainda. Mesmo que fale desse protagonismo juvenil, né, da cultura juvenil, ainda, né, se vê pouco espaço realmente para que esses jovens mostrem o seu universo. Completamente, Jéssica, com as tuas falas, porque eu sempre penso que um dos primeiros passos seria a construção de um currículo que escutasse os jovens, né? Um currículo que considerasse a realidade sociocultural dos estudantes, mas a gente sabe que na hora de construir o currículo, nem mesmo nós professores, nossa fala é levada em conta, né? Imagina dos estudantes. E principalmente, digamos, isso seria interessante acontecer pela flexibilidade que o novo ensino médio tem hoje, daria para fazer isso, mas a gente sabe que nem sempre os construtores desses currículos vão abrir espaço para isso, para a voz do estudante ser ouvida. E eu acho que abrir esse espaço de escuta seria muito importante, porque principalmente a gente conseguiria, se fosse para criar itinerário formativo, a gente ia criar itinerário formativo construído de acordo com a participação dos alunos, de acordo com os interesses deles, principalmente se fosse dentro da área da educação física. E a gente sabe que quando vem um itinerário formativo, já vem chegada, a tua escola vai trabalhar esse itinerário formativo e pronto. A gente não escuta a realidade do aluno para atender a demanda dele. Exatamente. E eu acredito que uma das formas de garantir esse espaço por meio de projetos integrados que dialoguem com a vida do jovem, com o seu território, eu sempre defendo, né, essa questão cultural que os jovens trazem para o ensino médio. E nos materiais que foram disponibilizados para a gente, eu vi uma proposta lá sobre um mapa corporal da comunidade. Eu achei muito interessante, onde os estudantes eles registravam lá as danças que eles conheciam da cultura deles, os jogos, os gestos, os diálogos, os esportes e as manifestações culturais do lugar onde ele vive. Eu acredito assim que na minha realidade isso daria muito certo, porque nós atendemos jovens de muitas áreas diversas. Eu acredito que esse tipo de projeto, ele valoriza a identidade do jovem, ele deixa o jovem criar sua própria autonomia, a memória e pertencimento, e permite que os alunos expressem suas subjetividades a partir do corpo, né, que é o nosso objeto de estudo, a partir da corporeidade. Então, acredito que essa seria uma das formas também de fazer com que os jovens expressassem suas subjetividades. Inclusive, Deuslane, na tua fala,
tu mostra o quanto é importante que a educação física ela esteja de acordo com a realidade dos estudantes, né? Então, seria interessante realmente que a escola ela reconhecesse essas práticas, né? Porque a partir dessas práticas vem o quê? O contexto histórico, o contexto social, o contexto cultural, e isso faria com que houvesse uma transformação em relação ao estudante com a escola, o verdadeiro significado, o verdadeiro espaço. Então, é muito importante que a escola ela reconheça essas práticas como algo que é construtivo e que faz parte da formação dos estudantes. Exatamente. Nossa roda de conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo é curto. E neste momento nós queremos agradecer a oportunidade de participar desta atividade e reforçar que discutir a BNCC, o ensino médio, é fundamental para que a gente possa fortalecer a identidade da educação física e garantir uma prática coerente, né, com formação integral dos estudantes. Nós, enquanto professores, nós devemos parar e nos debruçar e realmente procurar metodologias inovadoras para que a gente traga para os nossos alunos, para que a nossa aula e principalmente a nossa disciplina seja significativa para eles. Que a partir disso que a aprendizagem dele se torna significativa para a vida, né, meninas? Então, essa nossa discussão foi muito proveitosa, né, porque levou-nos à reflexão e a gente precisa, né, constantemente realizar essas reflexões, compreender de fato como que o ensino médio se estrutura, né, todo o contexto histórico que ele vem ocorrendo, né, as mudanças, é importante a gente entender, além de compreender o verdadeiro papel da educação física no ensino médio. Muito obrigada. É sempre importante, né, a gente realizar essas reflexões para aprofundar principalmente o entendimento sobre o real papel da disciplina de educação física na formação dos estudantes e que essas discussões sempre possam nos inspirar a continuar promovendo uma educação física mais crítica e significativa nas nossas escolas, né? Que a gente possa um dia mudar nossas realidades. É isso.